É muito bom abrir essa edição aqui especial do Conecta Farm. Para você que está chegando agora, seja super bem-vindo aqui. Eu sempre que eu paro aqui, eu penso exatamente naquilo que é o nosso propósito, entregar para você o que é de melhor. E hoje, gente, o tema é extremamente especial. Nós temos um convidado especial, é um profissional da área de saúde, é um médico, é um cardiologista. E nós vamos falar de algo que tem tudo a ver com esse momento que estamos inseridos, ou seja, a inovação e humanização. São os desafios e as perspectivas para a nova geração de médicos. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nós vamos ter aqui um tempo de perguntas extremamente abertas, a conversa mesmo aberta, e você pode, inclusive, perguntar para o Dr. Anderson, mas eu quero dizer para você que está chegando, que todo esse conteúdo, tudo que nós vamos falar aqui, você, claro, você vai ter acesso depois aqui também no meu feed, você vai poder ter todo esse conteúdo disponível e também lá no Conecta Pharma, no Spotify, no nosso podcast. Então você pode ir lá no Spotify, Conecta Pharma, e você vai ter todo esse conteúdo. Normalmente a gente libera 3, 4 dias, 2 dias após, a minha equipe vai preparar tudo isso para você. Mas aqui você vai ter esse momento de uma conversa boa. Gente, e olha, nós vamos falar aqui de algo muito importante. Durante toda a minha jornada profissional, por mais de 3 décadas, eu convivi diretamente com médicos. Então, essa conversa de hoje, ela faz muito sentido, porque eu vou falar um pouco daquilo que também é minha história, né? Eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pelo profissional médico. E aí, mas quem vai contar tudo isso para você é o Dr. Anderson. Agora, ele já está comigo aqui, então daqui a pouquinho eu vou chamá-lo para a gente ter essa conversa e a gente vai falar um pouco sobre perguntas corajosas que já chegaram para mim aqui. Por exemplo, como é que a gente vai preparar os novos médicos para esse mercado em transformação? E qual a relação de uma inovação com toda essa parte de tecnologia, tudo que está acontecendo em relação à humanização e à prática clínica. Então é isso tudo que vai falar o Dr. Anderson. E eu vou chamá-lo daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu quero falar para você quem é o Dr. Anderson. Talvez você não conheça o Dr. Anderson ainda, porque isso aqui, gente, é para todo o Brasil, a gente está ao vivo aqui. E você vai depois saber um pouco mais, porque o Dr. Anderson tem um trabalho lindo demais. Dr. Anderson é uma inspiração, né? Ele tem feito um trabalho de preparação, na formação de novos profissionais, e o quanto isso faz sentido para toda a medicina. E o médico, gente, merece o nosso respeito, até porque o médico sempre foi alguém que teve um cuidado especial com vidas, ou seja, vinculado toda a ciência. E o que está acontecendo? Hoje nós estamos vendo que o médico passou a ser um protagonista de uma transformação. Envolve a visão, a equipe, tecnologia, inclusive o futuro da saúde. Olha que interessante isso. É por isso que o Dr. Anderson vai contar para vocês aqui. E olha só, vou ler para você aqui antes de convidá-lo, o Dr. Anderson Duque. Ele é médico cardiologista, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, com residência em cardiologia e doutorado de ciência da saúde no Instituto do Coração do INCOR, em São Paulo. Atualmente, o Dr. Anderson é professor de cardiologia na Universidade Federal de Uberlândia e no EMEPAC. Ele atua como cardiologista e coordena o serviço de cardiologia do Hospital Sagrado da Família da cidade de Araguari, vizinha aqui. Agora, olha só que interessante, o Dr. Anderson Duque. Ele também é mentor de médicos recém-formados, ajudando no desenvolvimento de competências para inserção no mercado de trabalho. Eu achei isso incrível. Tenho que reconhecer aqui o trabalho do Dr. Anderson e dizer o quanto isso é importante para essa nova geração de médicos, né? E nós temos que reconhecer isso, esse valor, porque nós estamos falando de cuidado de vidas. Então, eu vou chamá-lo aqui. Dr. Anderson, eu quero agradecê-lo, né, por ele estar com a gente aqui, e a você também que está chegando, a você que depois vai estar conectado com a gente através do Conecta Pharma, lá no nosso podcast, a você que depois vai estar conectado também aqui no nosso conteúdo aqui no feed, né, no meu Instagram. Enfim, você vai entender um pouco mais sobre toda essa jornada de alguém que não apenas ele entrega hoje o melhor em favor de vidas, mas que tem ajudado outros a viverem novas experiências. Então, vou chamar aqui o Dr. Anderson. Vamos lá, já está comigo. Já está aqui o Dr. Anderson. Ei, Olivar, Boa, tudo bem, meu querido? Prazer enorme. excelente. Boa tarde. Muito bom ter você.
esse convite. Não, muito obrigado pelo convite, muito feliz de poder compartilhar com você esse projeto que conheci há pouco tempo, mas já estou encantado. Acho que eu tenho mais a aprender com você, Olivar, do que propriamente somar aqui, viu? Hoje eu estou com a postura de aprendizagem. Vou aprender muito com você e parabéns pelo trabalho. Eu acho que você também traz uma ideia inovadora, né? Vamos falar sobre inovação. Então, você pega um modelo de trabalho muito inovador, que é preparar, né, esses representantes, quem está trabalhando na indústria. Nós, como médicos, sabemos o quanto isso faz diferença, né? Quanto, Com às vezes, certeza. a abordagem do representante ou do gerente, ou seja lá do que for que está no mercado assim, farmacêutico, quanto isso faz diferença no business, na relação com o cliente, na relação com o paciente. Então, achei sensacional e quero aprender muito com você hoje. Na verdade, eu acho que eu vou aprender mais do que compartilhar aqui. Nós vamos então compartilhar boas ideias aqui, doutor Anderson. Boa. Eu quero, doutor Anderson, mas eu não poderia deixar de reconhecer algo muito especial. Eu sei que você tem sua agenda, a agenda do médico, de uma forma total, né? A gente tem da ocupação, da responsabilidade, você abriu mão do seu tempo, do seu almoço para estar comigo aqui, está falando para o Brasil, a gente entregando algo que, com certeza, de alguma forma, isso vai impactar muitas pessoas. Então fica aqui o meu reconhecimento, o reconhecimento de todos aqueles que estarão recebendo esse conteúdo, tá bom? E a conversa nossa aqui é aberta e nós vamos aprender juntos, mas pode ter certeza que quem vai aprender muito serão as pessoas que estarão conosco aqui. Doutor Bom, Anderson, eu já falei do seu currículo aqui, já falei que você é um médico cardiologista, né, com a formação, a dedicação, professor, mas você, claro que você tem todo um trabalho, uma visão que me chama muita atenção, né? Porque são processos que a gente tem que entender. Então, é importante que você fale quem realmente é o Dr. Anderson, e como é que nasceu, como é que aconteceu essa trajetória sua até aqui. boa. Bom, então eu sou formado pela Universidade Federal de Berlândia, né? Então eu entrei na faculdade com 19 anos e eu digo assim que parece que eu só vivi a medicina, né? Eu tô com 43 anos hoje, então faz 24 anos que eu respiro a medicina o tempo todo. Então dos 19 até hoje eu não consigo fazer mais outra coisa, parece. E então eu fiz faculdade em Uberlândia, uma cidade que é a minha cidade natal. E depois de formado, eu tive uma experiência de ir para o Exército, que eu fui convocado. Perfeito. Não, não fui voluntário, mas fui convocado. No primeiro Uhum. momento, uma experiência que me assustou um pouco, mas hoje, olhando retrospectivamente, acho que foi uma das experiências que me transformaram no meu processo, né? Me deu talvez uma robustez, uma resiliência, que certamente me ajudou muito nos anos subsequentes da residência, que logo que eu Uhum. terminei em Goiás, eu parti para São Paulo. Passei 6 anos em São Paulo, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia, 2 anos de ecocardiografia, e depois eu fiz doutorado. Tive o prazer de estar em grandes instituições, em grandes centros, então convivi com pessoas gigantes, e sempre quando você convive com pessoas gigantes, você acaba crescendo junto, né? Crescer. Com Então, certeza. acho que esse tempo foi fundamental na constituição do médico que eu sou hoje. E eu não estou dizendo da técnica, estou dizendo mais no conceito médico integral, né? Que eu acho que Perfeito. isso influenciou muito o que eu sou, minha formação, minha forma de ver a medicina. E depois eu volto para Uberlândia na intenção de sair um pouco daquela vida muito agitada que é São Paulo, né? Que para mim não era algo que eu esperava envelhecer nesse modelo de cidade. Uhum. Então, Uhum. acabei retornando para Uberlândia e aí nesse ínterim eu defendi meu doutorado e era um grande sonho que eu tinha. E aí eu voltei para minha casa, que era a UFO. Em 2016 eu volto para a UFO, faço um concurso e entro na docência da UFO. E aí talvez ali foi a grande transformação da minha vida, assim, o doutorado e o início da carreira acadêmica. E aí logo veio a IMEPAC também, que é uma instituição que eu tenho um carinho enorme também, que eu amo muito, esses dois lugares onde eu cresci muito, cresço até hoje, e tô Bom, aqui, e isso. ela que me abriu essas portas e me trouxe até você, inclusive, que vou compartilhar aqui alguma coisa muito nossa. Eu fui professor do filho do Olivar. Então, assim, É. então isso é a história dando os seus balões e nos dando esses presentes, né? De nós nos encontrarmos. Depois o filho dele vem trabalhar na minha equipe, um médico brilhante. Não sei se ele ouviu Bom. os ouvintes. Olha, e muitos elogios. Deixa eu te falar uma coisa.
ele disse para mim que gostaria de estar com a gente aqui. Como eu acho que ele está implantando, não vai conseguir agora, mas ele vai ver esse conteúdo depois. Muitos elogios por você, viu, doutor Anderson? Não, mas ele é um cara Gostei incrível. do. Quem conhece foi Te muito bem elogiei criado. muito. Porque quando ele Obrigado. saiu do nosso hospital para seguir o caminho dele lá em São Paulo também, todos nós sofremos, mas ele está no nosso coração, sempre vai fazer parte da nossa equipe aqui. Então a vida é Que isso. bom. Então, incrivelmente, eu Que estou aqui bom. hoje por um excesso de coincidências e boas coincidências para bater esse papo contigo. Tá? Que bom. Olha, você me falou algo aqui impressionante. Você tem mais tempo. Eu estava perguntando quem é o filho do Olivar? É o Vitor. É o Vitor pai É do o Victor. Fernandes. É o Vitor, que é isso Ele é aí. de 87, ele é da 87ª turma de medicina da UF, não é isso? É, isso mesmo. Que bom. Você falou algo interessante, né? 24 anos de medicina. Ou seja, você tem mais tempo dentro da medicina de vida dentro do que fora. Eu também sou assim. Eu fiquei 33 anos na indústria farmacêutica. Se eu pego toda a minha jornada dentro da indústria, eu tenho muito mais tempo, né, dentro de indústria do que fora. Então, quando a gente fala daquilo que a gente tem, essa experiência, isso é muito gratificante. É muito lindo isso, né? E sabe, doutor Anderson, eu tenho certeza que durante esse período, você de 24 anos, você teve vários momentos marcantes na sua vida, mas talvez um momento, algo que marcou a sua jornada como um médico e professor de cardiologia, você lembra de um ponto que fala assim: ah, tá dizendo que eu tava, eu preciso ver a fotinha dele. Depois eu vou te mandar, Otávio, a fotinha do Vitor, tá lá. Você lembra de um momento, um ponto que marcou a sua jornada como médico e professor de cardiologia, algo assim, para o Brasil saber? Oliver, essa é uma pergunta difícil, né? Assim, que a nossa história é cheia de recortes, né? Quando você vai voltando tudo, mas eu sou filho de professores, né? Só. Então, meus dois pais são professores e cresci nesse mundo da educação, né? A medicina foi um sonho, sempre foi um sonho, mas sempre muito influenciado por essa vida de docência, né? E eu entrei na faculdade já com esse projeto. Eu tinha isso muito claro. Eu sonhava ser médico, mas eu queria mais do que isso. Eu queria ser médico e professor. E eu acho que o grande momento da minha vida, assim, talvez um momento que eu mais falei assim, ó, eu cheguei onde exatamente eu queria na vida, é fazer a defesa do meu doutorado na USP. Porque Uhum, quando eu finalizo a defesa, ela traz não só a abertura da porta acadêmica, mas o fim de um ciclo de formação que eu me senti privilegiado de estar ali dentro daquela instituição, sabe? De sim. sair de Uberlândia, conseguir entrar num dos concursos mais concorridos, fazer uma cardiologia de excelência, de excelente qualidade, e aí parece que aquele final, ele parece que ele converte, assim, é, nasce o cardiologista, Uhum. muito bem formado, e nasce o professor ao mesmo tempo, naquela mesma Né, escola. Então eu acho assim, essa imagem para mim foi foi, aquilo que eu falei assim, foi o encontro das minhas vocações, sabe? Então, que e fantástico. marcou muito. A minha defesa de doutorado foi um momento incrível, assim, foi Que um sonho, né? transformador. Mas olha, mas uma dedicação também intensa, né, gente? E aqui fica mesmo uma admiração. Estou dizendo aqui, tem uma mensagem para você, aqui, deixa eu ler aqui, porque o Dr. Alisson tem uma história incrível para contar. É um médico excelente, é um ser humano incrível, é um amigo indescritível. Ô, doutor Anderson, isso aqui mexe, né? Olha as conquistas. Obrigado, Otávio, pela mensagem. É isso que dá sentido à carreira profissional. É isso que a gente precisa inspirar outras pessoas. Mas isso não me surpreende, eu sempre escutei isso a seu respeito, doutor Anderson. Agora, você tem uma história muito bonita de medicina, de conquista, como você apresentou agora, mas tem algo que eu gostaria que você entrasse para a gente falar aqui sobre essa questão de algo que despertou em você, que é a vontade de você investir no jovem médico, nesse trabalho de mentoria. Você é um mentor. Isso é muito bonito. Como é que é isso? Conta isso para a gente. Ótimo, ótimo. É assim, eu entrei na docência vai fazer 10 anos e eu sou uma pessoa extremamente aberta, né? Assim, eu sempre trato os meus alunos muito bem, eu sempre trato, porque eu entendo assim que faz parte do meu papel essa proximidade. Eu acho que eu tenho uma postura um pouco paternalista diante dos meus alunos. E à medida que os meus alunos foram formando nesse meu processo de formação do médico, eles sempre voltavam a mim,
né? Então, eu Uhum. sempre fui que um porto seguro, um ponto para tirar uma dúvida em relação à dúvida técnica. Meu celular sempre foi disponível, eles sempre me mandam mensagens, discutem casos comigo. E aí, de repente, começaram a me procurar para alguns aconselhamentos, alguns cafés, né? Tudo começa com café. Vamos tomar um Exato, café, exato. porque eu tô meio perdido, eu não sei o que que eu faço. E aí, diante dessa abertura que ele sentia comigo, a gente sentava e começou com os cafezinhos, trocando ideias sobre carreira, minha visão de Uhum. medicina do presente, visão de medicina do futuro. E isso começou a ser cada vez mais frequente. E em Olha paralelo a só. isso, a minha esposa, ela mais madura, ela entrou na medicina, ela fez medicina numa fase mais madura da vida, e eu consegui acompanhar, parece que eu refiz a faculdade 20 anos depois, e Olha que fui interessante. captando as dores dela. Embora madura, ela trazia as dores do processo formativo, e ao entrar no mercado de trabalho, agora ela traz as dores desse começo que é extremamente espinhoso. E aí eu Exato. pensei, olha, eu preciso ajudar essa turma. E eu acho assim, eu sempre busco propósitos nos meus trabalhos, né, Olivar? Eu acho que Uhum. a vida nos dá esse privilégio. Então, eu falei, por que não? Por que que eu não pego, então, essa minha jornada, essa minha capacidade de escuta e posso, talvez, ajudar esses recém-formados a ter um norte, algum caminho que possa ser menos tortuoso, não é que tortuoso será, mas que Com seja certeza. menos, um pouco menos, né? Encurtar alguns caminhos. Eu acho que é a grande vantagem É. da mentoria, A né? E mentoria, essa é a proposta, né? É você, Exato, você exato. pegar a sua experiência e encurtar o caminho de alguém que está buscando essa mesma trajetória. Exatamente, é exatamente Perfeito. essa que foi a proposta, encurtar caminhos. E tem sido legal, eu estou aprendendo muito também, né? Porque, assim, o que antes era intuitivo, agora vai assumindo uma postura um pouco mais técnica, mais profissional, mas tem Uhum. sido um florescimento bem bonito, estou gostando bastante. Parabéns, gostei. Isso é muito bom. Agora, doutor Anderson, é importante a gente pensar também como você enxerga isso. Porque hoje você viu isso dentro da sua casa com sua esposa, convivendo com seus alunos, mas como é que você percebe essa dificuldade de hoje dos recém-formados entrar nesse mercado de trabalho? Não estou falando não somente na competência técnica, estou falando como um todo, né? Enxergar, como é que você se posicionar, como é que você vê isso, doutor É. Anderson? Então, a primeira coisa, assim, via de regra, né, o jovem entra na medicina relativamente novo. É claro que Perfeito. esse tempo é heterogêneo, porque ah, tem uns que vão entrar mais novos, outros vão entrar um pouquinho mais maduros, mas via de regra eles entram perto dos 20 anos ali. Vamos pôr uma faixa Perfeito. média de idade. Muito, muito Chegar aos jovem, 20 muito anos, jovem. muito jovem, para se depararem com um curso extremamente pesado, que traz muitas responsabilidades, exige muito Sim. dele. E isso acontece num cenário fechado e controlado. Por mais que ele esteja em cenário real de prática, ele está sempre protegido pelo preceptor, pelo professor. Então, Uhum, ele faz, aos 20 anos, ele entra numa clausura de proteção para fazer esse processo de aperfeiçoamento, e aí, 6 anos depois, já muito mais maduro, então ele entra um menino, já sai ali, já caminhando para os 30 anos, ele tem que uhum, fazer a carteira de trabalho dele. E, inclusive, assim, perfeito, e ele nunca trabalhou na vida, né? Então, assim, perfeito. se chegar aos 26, 28 anos, sem nunca ter sido empregado de alguém, sem nunca ter É. sido responsável por um trabalho. Então, essa transição ela é muito abrupta, ela não acontece em transição, não é igual fazer um trainee que vocês fazem Uhum, pela uhum, corporativo. é, Você entra na faculdade e trabalhando há vários anos. Então, é, quando você acaba a faculdade, você está num contínuo. E na medicina não perfeito. é um contínuo, é uma disruptura. Então, ele sai de É, um ambiente controlado para um ambiente que não tem controle nenhum. E isso é muito é. assim, é muito E é angustiante. interessante que, olha só, e é cobrado, né? Porque a régua com o médico ela é cobrada. Olha só, a pessoa que entra jovem, ele estudou a vida toda, nunca teve uma vivência de lidar com o trabalho, talvez até da própria remuneração, e de repente ele tem que enfrentar isso e ser alguém que com a régua lá em cima, porque é cobrado por isso. Olha que Exatamente. interessante. Parabéns por você fazer isso. Bom, e aí, você percebeu isso e você já pensou nessa mentoria, nessa forma de acelerar. Agora, você trabalha tanto na sua, aí pensando no que você faz, né? Porque você enxergou isso, e você pensa, ou você ajuda tanto
acelerar a maturidade e a empregabilidade? Como é que você faz isso? Me conta, porque Bom, isso chama bom, atenção. bom, que eu, muito, muito bom essa pergunta sua, Eduardo, porque assim, aí vai de encontro da minha visão do médico, né? Então, talvez Certo. traz um pouco da pessoalidade nesse posicionamento. Porque o que eu percebi assim, na minha trajetória, assim, ah, eu, Anderson, eu acho que todas as portas que se abriram a mim, eu acho hoje que, graças a Deus, eu fiz uma jornada incrível, incrível. Uhum. Todas as portas que foram abertas, todas as oportunidades que eu tive e todo o avanço que eu tive na carreira, ele foi muito mais decorrente das minhas qualidades como ser humano do que propriamente das minhas qualidades técnicas. Entende? Perfeito. Porque eu acho que eu chegar onde cheguei hoje, se eu estou em um bom lugar, não foi porque eu era simplesmente tecnicamente um bom cardiologista. Foi porque eu era um ser humano com algumas habilidades valiosas que Uhum. foram me trazendo valor dentro da minha prática de relacionamento interpessoal, de gestão de estresse, de gestão de pessoas, de articulação, de visão de mundo, de discernimento. Uhum. Eu acho que essas coisas foram se somando até que as coisas foram abrindo. O Anderson é um cara bom para trabalhar com a gente. E as pessoas me ligam, me buscam e vão, e eu cheguei onde eu cheguei. E eu pensei, meu, mas eu acho que é isso, é isso. A gente está num momento, porque antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, é, o médico bom era o médico tecnicamente bom. Ele não Perfeito. precisava ter o cuidado de ser educado, de ser gentil, de ser um bom comunicador, de ser uma pessoa que é empática. Ele não tinha essa Uhum. preocupação. Tinha dois, três gatos pingados fazendo medicina, ele detinha o saber técnico, o cliente precisava disso e pronto. Hoje não. Uhum. Hoje eu percebo assim que o saber técnico está na internet, o paciente tem acesso a ele. Sem Agora, dúvida. como você é, expandir isso além da técnica, aí é um grande desafio, que é aí que eu acho que faz o médico extraordinário. É aí que o É. cara, Aí, ele é. desponta. Ó, e aí eu vou entrar no campo que eu falo muito isso, ensino muito sobre a questão das competências, né? Eu vou entrar nisso com você porque você vai além da técnica, tem que pensar, na sua opinião, quais são as competências, além da técnica, que você acredita que vai fazer diferença para o médico se destacar? Porque isso a gente fala dentro do segmento, né? Eu enxergo isso dentro da indústria farmacêutica. E você, como é que Sim. você vê isso dentro da medicina? Muito boa, muito boa. Isso é uma coisa que eu já estou amadurecendo, né, dentro do meu escopo de atuação de mentoria, de reflexões, e tentando já desenvolver isso com os meus mentorados e os meus alunos. Bom, que eu vejo hoje que para mim é essencial? Essencial hoje é a gente ter capacidade de trabalhar em grupo. Eu acho que isso é um ponto muito Concordo. determinante. Com- Eu acho que hoje o médico ilhado, ele não funciona. E quando eu falo grupo, eu estou falando do técnico de enfermagem até o seu par, né, o seu colega ali de Uhum. equipe ou o seu chefe. E isso Perfeito. hoje é muito difícil. E aí é onde que eu venho do exército e eu aprendo muito. Porque no exército eu era médico, mas eu tinha um enfermeiro que tinha uma patente maior do que a minha, e eu era submisso ao enfermeiro. Quebra um paradigma que a gente constrói na faculdade de que o médico é soberano no processo. Então, a Uhum. primeira coisa que eu tento mostrar é que eh, a relação interpessoal, especialmente dentro do ambiente de trabalho, talvez é a maior habilidade que vai fazer você ter bons resultados. E aí, expandindo um pouco isso, eu entro para outras dimensões: comunicação, Uhum. empatia, e tudo Aham. está meio que interligado. Com Por fim, certeza. resiliência, né? Porque eu falo Uhum. assim, ó, o cara que começa agora, ele tem que entender, e isso é difícil, porque quando a gente sonha em ser médico, você olha você no seu consultório, tudo maravilhoso, lindo, cobrando valor exorbitante para consulta, andando um carro importado. Esse talvez seja o grande sonho do médico. Mas quando ele cai na Uhum. realidade, ele fala assim, onde que Não é estava mais. meu sonho? Meu sonho existe. Aí entra a resiliência. Fala assim, Uhum. é um tempo de cada vez, esse é o momento, você vai ralar nesse momento, vai construir aos poucos o seu tijolo e aos poucos você vai chegar onde você quer chegar. Então eu penso que hoje eu vou muito nessas dimensões para tentar dar para o médico, talvez, algumas ferramentas que ajudem ele a A conviver. gente, a gente chama isso no mundo corporativo, né, a soft skills. E a Otávio disse aqui, olha, as habilidades. Ela disse, olha, hoje é necessário ter habilidades técnicas. Ok.
comportamentais e emocionais. Soft skills aqui. A gente tem que pensar nisso, né? Ela disse outra coisa aqui, eu quero te agradecer. Otávia disse: olha, o trabalho quando você falou de equipe, o trabalho multidisciplinar é fundamental. Otávia, essa é a essência do mundo corporativo. Né? Então você está falando Exatamente. aqui de algo que durante toda a minha jornada eu fiz isso. Aqui tem um comentário do Paulo Júnior. Obrigado, Paulo Júnior. Você disse, Não, olha, Paulinho. doutorando, isso é como é bom te ouvir, do colega de cursinho. Ah, foi colega. Goleiro. Rapaz, você era goleiro? Eu Você é era, moço, era o plano A era ser jogador de futebol, o plano B era ser médico, mas acho que não deu certo o plano A, não. O Paulo também tinha um sonho de ser jogador de futebol, eu quebrei o joelho dele, aí acho que aí ele parou de jogar bola. é. E vou te falar uma coisa, hein? Olha, eu contratei ele com o joelho machucado. Foi você que machucou ele, então não sabia disso. Eu quebrei Mas dele, mas a muitos gente preservou a elogios aqui. amizade. A gente preservou a amizade, graças a Deus, né, Paulinho? Muitos elogios por você aqui. É muito bom, gente. E eu quero aproveitar aqui, doutor Anderson, e agradecer as pessoas que estão aqui conectadas com a gente. Eu sempre atribuo que conectar numa sexta-feira, às 12h30, 13 horas, é um tremendo desafio. Gente, isso aqui é propósito nosso, sabe por quê? É porque depois você vai ter esse conteúdo totalmente livre aqui no meu feed, do Anderson também, doutor Anderson vai ter isso também, e lá no Conecta Farma, lá no Spotify. Você pode ir lá depois e acessar, e você vai ter esse conteúdo na íntegra. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui de algo que é para ajudar você. Talvez você que está buscando um passo a mais na carreira profissional, não é da medicina, mas você que também está na formação de medicina. Eu posso incluir aqui o meu filho, que está numa residência. Como você disse, ele nunca trabalhou, ele nunca teve um salário fora o da residência, né? Mas é isso. E vai enfrentar daqui a pouco esse desafio. Então, como é bom te ouvir e pegar todos esses insights seu, doutor Anderson. Bom, e por Obrigado. falar, o tempo aqui passa, tem muitas perguntas que chegaram para mim aqui, e eu preciso perguntar para você outra coisa aqui, que eu acho a essência do que nós estamos falando. Doutor Anderson, a gente fala de inovação aqui. Na sua opinião, o que significa inovação na medicina para você? Doa essa Boa. pergunta, hein? Boa pergunta. Nossa, isso aqui talvez a gente podia ficar aqui falando só disso, né, Oliver? Sem dúvida, sem Inovação. dúvida. Inovação traz a ideia de trazer o novo, né? Então, Perfeito. inovar é tornar-se novo, ou trazer o novo para a sua prática. E é engraçado isso, que quando eu falo em inovação, eu sou um cara assim que sempre volto na questão comportamental. Eu acho que hoje a gente está inovando desde a nossa prática médica, e quando eu falo prática médica, é aquela prática que deixa de ser uma prática presencial até a telemedicina hoje, que nós estamos já vivendo com uma forma formalizada. Então, isso para mim é uma grande inovação. A gente já Uhum, consegue oferecer para o paciente remotamente, onde quer que ele esteja, uma assessoria médica, um atendimento médico com algumas dificuldades, é verdade, mas é possível isso. Então, eu acho isso uhum, uma grande inovação da assistência. uhum, Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. A vantagem da comunicação, como a nossa comunicação inovou hoje, né? A gente consegue comunicar com os nossos pacientes através de mensagens instantâneas do WhatsApp. A uhum, gente, o paciente entra na nossa casa porque ele tem nosso Instagram. Então a gente aproximou, então a tecnologia nos aproximou e isso é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai falar em inovação, e eu digo inovação técnica, e uma coisa que a gente pensa muito é nas máquinas, né? No perfeito. robô, o robô que opera, a máquina que faz o exame preciso, aquelas coisas que envolvem maquinários. Mas, honestamente, eu acho hoje que, para mim, Anderson, a grande inovação é farmacológico. É incrível hoje o que nós Uhum, estamos, e aí que nós vamos conversar com o público do ramo farmacêutico, mas assim, o que hoje a farmacologia avançou é incrível. uhum, É incrível você conseguir imaginar, por exemplo, para mim é muito mais avançado e inovador, uma medicação que consegue modular um RNA mensageiro para uhum. ele suprimir a produção, por exemplo, de aldosterona e então controlar a pressão arterial. Isso, para mim, é muito mais inovador que qualquer robô. Que Porque você imagina, fantástico. é uma biotecnologia absurda. É Sim. você conseguir colocar uma coisa mais óbvia do mundo, por exemplo, você transformar um esquema terapêutico complexo de um paciente com tratamento de hipertensão arterial em um único comprimido que tem 3 drogas.
e o paciente toma Demais. uma vez ao dia só. Você veja o quanto que é Incrível. tecnológico, tanto que isso é Demais. inovador. Então a gente não Demais. precisa ir muito além, a gente vai ali para o consultório. Hoje eu vivo isso e eu sou assim encantado com isso. Eu hoje, depois que eu passei a fazer essa prática privada da medicina e vejo o quanto eu tenho à minha mão disposição para ajudar um paciente com recursos, né? E é claro, é um business, é um negócio farmacêutico, sim, um negócio, mas é um negócio que serve ao indivíduo. E isso Só transforma uma vida. É muito transforma. bom. Então, hoje, na minha Demais. prática, honestamente, como clínico que sou, eu acho que a grande inovação ela está dentro da farmacologia. Eu acho incrível. Eu acho que isso, para mim, Incrível. é muito bom. Nossa, que coisa linda escutar isso. E é interessante, doutor Eduardo, porque, doutor, eu vi o Eduardo entrando aqui. Doutor Anderson. Eduardo, seja bem-vindo aqui. Doutor Anderson, como a gente precisa entender todo esse movimento que está acontecendo, né? A gente fala muito em inovação ligada à tecnologia, mas olha só o que a indústria farmacêutica, o que está acontecendo e o quanto o médico precisa se atualizar. Isso é fundamental. Agora, é, você falando de toda essa questão de inovação, que você disse, você pensando na questão da medicina, no formato atual, né? Você acha que a medicina atual, ela vai conseguir sustentar ou ela vai ter que se reinventar para acompanhar todas essas transformações? Então, a medicina atual é diferente da medicina de 2006 que eu formei e a gente está falando aqui de 15 anos, que para a história é Perfeito. ridículo, né? 15 anos. Então, eu acho que eu estou vivendo. Eu entrei na faculdade ainda com o médico usando branco, né? Sim. Saí da faculdade com o médico usando jaleco e agora o médico Uhum. usa paletó. Né? Então agora nós É. estamos numa fase, assim, eu estou expressando assim em termos de Sim, vestuário, mas para a gente mas entender como que a figura médica vai mudando junto com a medicina nessas evoluções da medicina. Porque eu acho que a medicina vai ser muito diferente, mas eu acho que ela vai acompanhar esse movimento do mundo, né? Porque sim, isto acaba vindo para todas as dimensões do mundo. Então, eu acho que a medicina tende a ser cada vez mais virtual. Eu acho que ela tende a ser cada vez mais enganjada com a inteligência artificial, que chega por aí para ter um espaço muito importante, muito interessante dentro da prática médica. E o médico vai precisar estar atento a esse movimento, porque ele é muito acelerado, isso aqui acontece assim, perfeito. muito rápido. Se você fala assim, ó, não, eu não vou me render à inteligência artificial, a essas novas tecnologias, você vai ficar para trás, Vai porque ficar, vai você ficar. vai ser levado por essa onda, não tem jeito. Então, E isso em o que eu falo todas assim, as áreas, tá? Não é isso é em tudo, todas. todo, Sim, tudo. verdade, verdade, porque Excelente. isso não pode. Eu acho assim, seja o médico hoje, aquele de cabelo branco, que está lá há 30 anos já no seu consultório, com clientela estabelecida, ele vai precisar conversar na língua do paciente. E a língua hoje é essa língua tecnológica, não tem jeito. Então, É, hoje eu estou aqui fazendo curso de inteligência artificial, estou aqui conversando contigo, uma pessoa que é super apaixonada por essas questões de inovação, querendo dicas, que a gente tem que ir nesse processo, senão a gente vai ser engolido pelos nossos preconceitos arcaicos e isso não vai funcionar. Então, eu acho que o médico que entender esse movimento e entrar nesse fluxo, eu tenho certeza que ele vai se apropriar positivamente dele e vai ter bons frutos. então, esse é um ponto que eu gostaria aqui de conectar com a indústria farmacêutica. Sabe por quê? Eu tenho falado isso direto dentro da indústria farmacêutica, né? A inovação é presente, não se discute. A questão da IA, por exemplo. Não tem jeito hoje, o profissional que hoje trabalha na indústria farmacêutica, que só pensava na informação, hoje ele tem que ir muito além disso aí, né? Ele tem que entregar valor. O médico também tem que pensar nisso. Agora, eu gostaria de ouvir de você. O que você acha que vai acontecer com quem não se inovar? Seja médico, seja empresa, seja pessoas. O que você, na sua opinião, eu queria assim, de forma pessoal, Tá. né? Eu vou te falar eu vou te falar uma experiência assim, clara que talvez traduza um pouco isso que a gente está conversando. Conversando com os meus alunos falaram assim para mim, ó, professor, eu nunca irei no médico que não está no Instagram. Olha, Olha aí, olha, olha, olha o que significa isso, né? a visão Essa de um aluno, geração de um geracional. aluno de medicina. Então, assim, se o aluno de medicina, que
que eu acho que tem que ter um pouco mais de peso para entender que médico é bom, que o médico é ruim, para ele, o pré-requisito básico da escolha médica para ele é estar dentro das redes sociais. E as redes sociais eu estou falando nem de inteligência artificial, estou falando É. hoje de Nossa, uma rede que vem ali para integrar pessoas, mas que faz parte do convívio de todo mundo. De isso é modo muito que sério. e o médico, então, o médico tem que estar lá dentro. Então, hoje, Tá lá assim, não dentro. dá. Ah, eu não sei mexer, eu não sei. Então, você vai ter que contratar alguém para fazer. Então, eu acho, Exato, assim, que exato. essa questão de é, entrar dentro desse processo, ela é vital, ela vai ser uma questão de sobrevivência. Porque, senão, você vai ter que ficar dependente de serviço público, de um concurso, em que você não precisa tanto se preocupar. Mas se você quiser ser visto, se você quiser mostrar o seu valor, o que você tem para entregar, você vai ter que usar essas ferramentas que estão aí, não tem jeito. Olha, eu, enquanto recrutador da indústria farmacêutica, olha só como você falou isso. O aluno disse para você que não vai em médico que não tem uma rede social, porque ele vai querer saber Sim, quem é o médico, sim. o que que o médico faz. Olha, e a gente tem que entender que isso é real, essa é a geração, e a gente tem que entender isso. Ah, mas tem aquele também, o meu tio, a minha avó, a minha mãe, que não gosta, não conhece. Esse também tem um espaço. Agora, quanto isso exige do médico? O quanto isso exige do profissional, daquele que articula? Ele tem que saber lidar desses dois lados. E aí eu vou falar Sim. para você que aconteceu recentemente comigo, conversando com uma pessoa dentro da indústria farmacêutica, e a pessoa disse, Olivar, eu não tenho LinkedIn, não gosto do Instagram, porque eu acho que isso é minha privacidade. Eu disse, eu respeito a sua privacidade, você está certo. Você só não está certo onde você está trabalhando, porque o mercado que você atua exige que você tenha isso para você se comunicar. Então você deve estar em outro local, porque você vai se conectar melhor assim. A gente tem que respeitar os valores, as individualidades, mas tem que entender. E olha só, gente, e para quem está chegando aqui, para quem depois vai receber esse conteúdo, o doutor Anderson está dizendo exatamente aqui, que a inovação ela acontece em todos os níveis, como para o médico. E a gente tem que pensar sobre isso. Então vamos lá. Eu quero perguntar para você aqui, você falou da IA, eu vou entrar nesse tema com você. Como é que você tem visto a chegada da inteligência artificial na prática médica? Eu quero que você me fale a IA e a prática médica hoje. Boa, boa, boa. Nossa, a gente, assim, cada dia é uma ferramenta diferente, né? Então pode ser que eu já esteja desatualizado nisso, porque o negócio é tão dinâmico. Mas hoje, para você ter uma ideia, a gente já tem inteligência. Eu vou começar no simples, né? Então, do ponto de vista assistencial, é, eu já tenho uma inteligência artificial e que eu posso conversar com o meu paciente e ela vai fazendo todo o registro de prontuário. A inteligência Uhum. artificial ela é capaz de estruturar desde o agendamento do meu paciente na pré-consulta até o follow-up desse paciente no pós-consulta. Então, toda a jornada do paciente ela pode ser feita por uma via artificial onde eu não tenho nenhum trabalho manual que eu precise executar. Né? Então, isso que Uhum. já é um negócio assim, que muda um pouco o paradigma, que alguns vão pensar, isso pode ser ruim porque vai comprometer o papel do médico, que é prescritivo. Não, pelo contrário, isso vai talvez dar para a gente mais tempo para ouvir o paciente, né? Eu gosto de Olha pensar só. assim, né? Ao invés de me sentir ameaçado, eu falo, não, eu vou ter mais tempo para poder conversar, sem ficar me preocupando em escrever enquanto ele fala, para poder Uhum. direcionar mais minhas perguntas, ou até mesmo otimizar a minha consulta, trazer uma consulta para um tempo mais menor, mais enxuto e capitalizar um pouco mais, porque eu vou ser capaz de atender mais pacientes. Então eu vejo isso com muito bons olhos. Outra questão muito interessante é a questão das informações, né? Uhum. Hoje a gente tem ferramentas assim, o que eu precisava fazer uma revisão científica, saiu um estudo novo ou saiu um grupo aí de informações, eu consigo sintetizar isso em 15 minutos, coisa que talvez eu levaria aí dias de Mesmo. leitura para Perfeito. ter me atualizar nisso. Hoje eu consigo em 15 minutos ter ali com algumas ferramentas já está pronto para isso. E isso será na Fantástico. questão assim operacional, na questão de relacionamento com o cliente, né, nesse CRM, então tudo isso pode, eu acho que a inteligência artificial vai vir somar. E Eu acho aí, isso bem. eu vou deixar um recado aqui para a indústria farmacêutica, tá? Pessoal da indústria farmacêutica, presta atenção no que o doutor Anderson está dizendo aqui. Porque informação de um estudo, que antes eu levei isso, a gente pegava o laboratório, tinha um congresso, o laboratório compilava tudo aquilo, se fazia uma separata, depois a gente levava isso para o médico, talvez 2, 3 meses depois. Eu falei isso aqui recentemente com uma pessoa de inovação.
E hoje você está trazendo isso de forma clara, que você pega isso aqui rapidamente. Eu te pergunto, o representante, o profissional que só pensa que vai levar informação, ele já deixou de ser alguém com a utilidade. Você não entrega valor, acabou. Olha que incrível isso. Isso é verdade. Ele tem, exatamente. Hoje a informação, ela é muito disponível, né, Olivar? Hoje, assim, você abre pelo Instagram. Hoje o Instagram, quem frequenta o Instagram, o Congresso Europeu foi todo transmitido pelo Instagram agora, assim. Os Olha aí. principais hot topics do Congresso foram divulgados pelo Instagram. Então assim, hoje é difícil você entregar algo que ninguém saiba, né? É. Agora, como você entrega o que ele já sabe, aí talvez esse aí é o diferencial do cara que vai prosperar e É. brilhar. Tudo não vai, né? Acho que esse Isso que é a grande chama questão. valor. É o valor Exato, que a gente fala. É exato, como você exato. faz, é o como. Bom, Com gente, certeza. olha que tema. Isso aqui nós poderíamos ficar aqui um bom tempo conversando Sim, sobre isso, a né? tarde toda. Tá? Só pegar um café Gente, ali que ia ser a tarde toda. o tema é quente, né? Mas Sim, claro que nós temos aqui que seguir um racional, porque muita gente está esperando a gente passar aquilo que a gente entende, sobretudo você, como um profissional médico. Como é que você vê tudo isso? E você falou de algo importante sobre a IA, a inteligência artificial. Doutor Anderson, isso aqui é muito sério, porque nós estamos falando de algo que você tem na sua mão. Mas o médico lida com vidas, o médico lida com a sensibilidade. Você acha que a IA pode ajudar ou ela pode substituir esse olhar humano do médico frente ao paciente? eu falei isso para os meus alunos essa semana. A gente estava recebendo uma turma de alunos do segundo ano de medicina da UFO e nós falamos justamente sobre isso, assim. Uhum. E aí, talvez que nós aqui, nesse momento nosso, Olivar, é onde a gente está, talvez, promovendo a maior transformação que seja possível. Porque, de novo, eu vejo que quanto mais a IA se desenvolver, o médico mais humano vai sobressair. Eu acho que é o paradoxo da inteligência artificial. Por quê? Deixa, doutor Anderson, espera aí. Repete se você falou. Quanto mais A IA se desenvolver, desenvolver. o médico mais humano que vai sobreviver. Vou falar uma coisa Eu, para você. Olha, dizem, eu aprendi que quem aplaude atrai. Eu quero aplaudir você por essa expressão, porque eu vou anotar isso aqui. é verdade, é verdade. Essência. É, Ou seja, sim, sim. valoriza. Entre que as soft skills, as habilidades emocionais, inteligência emocional, uma série de coisas, mas é isso, gente. Doutorando, isso Sim. aqui vale na indústria farmacêutica. O meu trabalho de mentoria, boa parte eu tenho utilizado nos esforços para ajudar as pessoas, meus mentorados, a entender com profundidade a inteligência emocional. Lindo Sim. demais o que você colocou. Manda bala, porque eu achei boa demais a sua resposta. Pois é, então, porque eu acho que é isso, porque o paciente já vai chegar no consultório com o diagnóstico pronto. Acabou esse meu papel. Eu não vou ter mais a preocupação, porque hoje ele entra no ChatGPT, no Google, já estão desenvolvendo ferramentas mais avançadas para isso. Então eu acho que ele vai entrar para mim querendo saber minha opinião, querendo saber assim, o que eu faria, como é que eu conduziria isso, o que, que eu acho. Ele quer uma validação, ele quer um conforto, ele quer um. Eu acho que é isso que vai contar, que é um suporte, uma assessoria. Eu não acho que vai mais. Não, acho que não é o meu conhecimento que vai ser o maior valor do meu trabalho. Então, ouça Uhum. tem isso muito claro, Olivar. A menos que eu fosse um cirurgião, e ainda assim eu acho que os cirurgiões também têm que refletir sobre isso, porque cada vez mais menos cirurgiões são necessários para fazer grandes procedimentos. Então, Olha aí. menos mãos vão ser necessárias e aí o cirurgião também ele vai precisar também se antenar para isso. Mas hoje eu como clínico, eu tenho certeza hoje que o maior valor que eu entrego na minha consulta, no meu produto, que é a minha consulta, não é técnico. É bom senso na tomada de decisão diante de tantas informações que tem disponíveis por aí, escuta ativa, Uhum. inteligência emocional para tomar decisões difíceis para o paciente. Às vezes o paciente espera do médico uma decisão difícil, tem que fazer um procedimento cardíaco complexo, e ele quer o médico que tenha segurança no falar, uma segurança no olhar. Então, hoje eu entendo que o ser humano Anderson, ele tem mais valor do que o técnico Anderson. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que isso para mim hoje está muito claro. E eu acho que, graças a Deus, hoje eu me dou assim, eu dou graças a Deus, literalmente, porque a vida me preparou assim. E eu acho que eu tive a oportunidade de ir me desenvolvendo no percurso, porque isso sempre foi um ponto.
valioso para mim, como ser humano. Agora, aquele que achava que ele só precisava saber medicina, hoje nem medicina ele sabe mais, né? Porque Na mudou tudo. medicina. Mudou tudo. É, Olha só, tem uma mensagem que você vai gostar, né? Dizendo assim, que orgulho eu tenho de você, meu irmão. Isso é emocionante, né? é minha irmã, ela é uma querida, eu devo muito a ela. Nossa, ela é uma pessoa Muito, muito muito, muito perdoa. mesmo. Parabéns por Obrigado, você. Cléo, obrigado. Dizendo assim, olha, o recurso humano, o ser humano nunca será substituído, eu concordo. O paciente que quer empatia, receptividade e um olhar amoroso que Deus nos ensinou. Lindo demais, Otávio, obrigado por essa contribuição. Eu concordo muito com você. Quero dizer para você, viu, Otávio, eu, como gestor e gestão de pessoas, que eu fiz isso durante toda a minha jornada, eu consegui muitas. Eu tive muitos resultados, resultados destacáveis. E sabe onde eu consegui os melhores resultados? Foi aplicando isso que você acabou de dizer aqui. Foi o olhar humano. Tratar essa pessoa, o ser humano, como um ser humano. Alguém que merece o respeito. Alguém que Sim. merece ser tratado com carinho. Com esse olhar que Deus nos ensinou. Lindo demais, obrigado. E nós estamos aqui ensinando isso. Sabe por quê? Se a gente estivesse falando aqui apenas de conhecimento, se estivéssemos falando aqui apenas de informações, não teria sentido. E aí, sobre isso, eu quero perguntar para você, viu, doutor Anderson? Me fala uma coisa. Já aconteceu que você está no consultório, o paciente está com um sintoma lá fora na sala, ele olha no chat GPT e já tem o diagnóstico, e chega lá e passa o diagnóstico para você, ou isso nunca aconteceu? Não, não, ainda não cheguei nesse ponto. Mas que eles já chegam, mas eu já fui testado. Eu já fui É. testado. Tipo assim, ó, o paciente chegou, eu acho que ele já tinha na cabeça o diagnóstico, eu não sei se através do chat GPT ou através do Google, ou ele tinha passado por outros colegas, e eu percebi claramente que ele estava ali meio que me testando, no sentido assim, ele não queria falar assim, eu quero a sua segunda opinião. Eu queria saber se eu ia chegar à mesma conclusão que talvez o chat ou o médico anterior, eu não sei, mas eu vi claramente esse movimento, né? Que até que eu cheguei no ponto lá da doença, né? Que aí eu acho que ele ficou, ele não voltou mais, ele acho que ele não voltou mais, porque eu acho que a gente chegou mais ou menos no mesmo ponto. Eu não sei o que o chat GBT disse ou outro médico disse, mas essas questões assim de ser testado, sim. Mas é uma coisa, Olivar, que para mim isso não é um problema. Eu sempre falei, eu não me importo de segunda opinião, eu não me importo de que meu paciente vá a uma segunda opinião, nem ser uma segunda opinião, e nem tampouco que ele traga as percepções dele do problema. O que eu tento fazer, sim, é apresentar a mim a eles, e se fizer sentido para eles, se eu estiver entregando valor, como você está dizendo aí, e ele entender que esse é o caminho, eu acho que é ótimo. Por exemplo, recentemente, eu recebi um paciente para tomar para uma segunda opinião de uma tomada de decisão difícil. É, a forma que eu acho que eu abordei a família, e dentro dessas perspectivas de soft skills, eu acho que foi determinante para que eles fizessem aqui, eles seguissem Então, assim, a minha segunda opinião foi o divisor de águas, porque não porque eu estava trazendo um conhecimento diferente, mas a forma como eu abordei eles, a forma como eu conduzi o caso foi diferente, eles se sentiram mais seguros e foram adiante. Muito interessante. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer para você. Sabe por quê? Sim. Eu quero saber como é que você, aí eu quero a sua opinião mesmo, você imagina a relação dessa nova geração de médicos, você que é o mentor dessa nova geração, como é que você vê isso, essa relação entre esses médicos novos com a indústria farmacêutica, já que você tem, aliás, você sempre recebeu muito bem a indústria farmacêutica, e eu preciso dizer isso, né? Você sempre foi muito elogiado, querido pelos profissionais da indústria farmacêutica. Mas a gente está falando de um futuro. E aí? É, isso, bom, de fato, assim, porque eu sempre respeitei o trabalho de vocês, né? Porque é sobre isso, cada um está desenvolvendo seu trabalho, então o representante que vai lá no meu consultório é a vida dele, é o trabalho dele, e eu faço parte do trabalho, então eu me coloco nesse espaço, nesse lugar de fazer parte do trabalho dele, então eu acho isso muito importante, porque isso me ajuda muito também. Agora, em relação ao futuro, eu acho que a indústria farmacêutica vai precisar, talvez, redesenhar seu modelo. E eu digo desde de relacionamento com o médico-paciente, com o médico, né? Não médico-paciente, médico-representante. Vou lá na operação do representante no meu consultório.
esse modelo vai ter que mudar, porque assim, eu acho que a gente vai ter que ir além do contato físico, vai ter que ter alguma forma de um espectro virtual, de um Uhum, relacionamento em outras dimensões, que não só ali no consultório. uhum, Acho que a informação ela vai precisar ser entregue é, com outros agregados, assim, como a gente está dizendo, assim, não basta só falar assim, eu estou te apresentando um remédio novo, mas assim, ele vai ter que se apresentar muito além da caixinha do remédio, né? Vai olha trazer só. um posicionamento diferente, uma forma de falar, Uhum, um entendimento, uma leitura, que eu acho que é uma leitura do momento, né? Onde que o médico está ali no momento. Tem médicos que são em diferentes momentos da vida, né? perfeito, Mas perfeito. eu vejo que, assim como todas as relações estão mudando, talvez esse modelo tradicional de visita médica, talvez ele também vai ser transformado, porque essa nova geração, eles funcionam mais no virtual do que no tete-a-tete. Então, talvez o Concordo. caminho vai ter que ser encontrar com eles nos stories, ao invés É. de encontrar com os médicos no consultório. Talvez Não, seja olha, uma perspectiva. é interessante, mas nós temos que falar sobre isso, gente, porque a inovação, ela passa por vários, né, vários pontos para você olhar. E esse olhar que você está falando aí é um olhar muito real, porque você convive com essa nova geração, né? E você sabe de uma coisa, doutor Anderson, eu despertei muito dentro da indústria farmacêutica, eu despertei muito o meu olhar de inovação pelo meu filho, tá? Pelo Vitor. Sim. Porque eu vi aqui boa parte dos estudos, o Vitor, as pesquisas dele sempre online aqui. Eu via, né, ele estudava às vezes com os colegas dele, vinha, eu moro perto do campus, então às vezes na minha casa. E eu acompanhei isso, tô falando de alguns anos atrás, isso foi ascendendo. E outra pessoa que me ajudou muito foi o Paulo Júnior. O Paulo Júnior que está com a gente aqui. Eu nem sei se ele está com a gente aqui ainda, mas o Paulo Júnior foi uma pessoa que me ajudou muito a enxergar isso. E eu Legal. assumi esse papel, sabe? Então, a gente precisa pensar. E quando eu estou discutindo isso aqui, nós estamos falando de uma relação de inovação. Eu queria até saber de você. Você acha que a faculdade hoje, ela, nessa formação médica, ela está preparando mesmo os alunos para viver essa experiência, deixando eles para lidar com a inovação ou não? Porque isso é importante, você está lá dentro. É. Então, eu acho que a gente engatinha ainda nessa dimensão. Então, foi até interessante, eu acho que você agora falando isso despertou aqui um certo desconforto, né? Como Sim. formador, acho que me deu um certo desconforto, assim, eu acho que está faltando alguma coisa. A sensação que eu tenho é que não. Isso não vai exigir de mim mais umas reflexões mais profundas, mas hoje, na jornada do aluno, do primeiro ao último período da faculdade, é, ele é apresentado pouco. Ele, Sim. claro, assim, as ferramentas de pesquisa, ferramentas acadêmicas, eu acho que isso para ele é bem tranquilo. Perfeito. Agora, as ferramentas assistenciais, o que você pode hoje levar para a sua prática clínica? Não, eu não acredito que nós estamos ainda nesse momento. Talvez a gente está muito mais no universo teórico, né, da substituição do livro pelo esse modelo atual de acesso à informação, do que propriamente a uma preparação efetiva para o mercado. E é isso que eu acho que a faculdade peca. Porque a faculdade. E aí, eu vou voltar um pouco lá no começo da nossa conversa. Esse processo meu de mentoria, ele se chama Med7. Ó, Med7 porque é o sétimo ano, porque eu tenho a sensação que esses meninos precisam de um ano para virar médico de verdade. Porque assim, eles ficaram 6 anos aprendendo medicina e eles precisam aprender a ser médicos, que é totalmente diferente. interessante Então, isso. parece que falta um ano a mais aí nesse processo que os muros da Uhum, faculdade não entregaram. Então, uhum. essa é a percepção que eu tenho hoje. Não. Então, a resposta à sua pergunta é não. Nós ainda não estamos Bom. prontos para o mercado de trabalho, absolutamente. E quando você disse, olha, eu sinto um desconforto, eu quero dizer para você que a gente fala isso, olha, você teve um insight aqui agora. Que é exatamente esse é um insight para vocês pensar, porque isso requer, lógico que tem uma série de questões legais, de curricular e tudo, mas são posicionamentos. Eu, por exemplo, hoje, como dentro da indústria farmacêutica, como mentor, eu tenho olhado isso para os meus mentorados, para as pessoas que eu tenho ajudado a enxergar esse momento, porque essas pessoas, lá na frente, elas vão viver uma nova experiência, elas vão superar melhor. Sabe? Então, isso cabe a cada um de nós a gente fazer isso. Parabéns se você sentir isso e falar, olha, eu posso pensar. Bom, e agora eu quero perguntar para você, então, já dentro desse tópico, né? Olhando assim, que tipo de serviço ou apoio a indústria farmacêutica poderia oferecer para a classe médica
que a gente ainda não oferece para contribuir com essa visão, com essa transformação? Ah, boa. Sabe uma coisa assim que eu acho que tem sido interessante, assim, que eu acho que alguns, muitas vezes, porque acho que a indústria ela pode fazer uma certa ponte entre o médico e o paciente em alguns quesitos, né? Perfeito. Por exemplo, hoje muitos laboratórios estão investindo em programas que acabam sendo aqueles programas de apoio ao paciente que está dentro do seu nicho comercial, né? Então Sim. você às vezes entra ó, o Vitor entrou. Ah, o vídeo entrou. Você entra. Oi, Vitinho, tá bom? Foi, Você foi, foi, entra. ci- foi citado aqui algumas vezes, né? Eu vi, Vitor, Sim, você foi citado. falamos bem de você aqui, viu, Isa? Saudade de você. E aí eu acho que isso tem sido uma coisa muito boa. Por exemplo, aplicativos que o paciente pode ter no seu celular para poder acompanhar seus índices pressóricos, seus exames, para ter uma ponte com o médico. Então, hoje eu acho que isso é um avanço muito interessante. Eu acho que essa forma que uma indústria está tentando fazer essa ponte entre o cliente, que na verdade é o paciente, e nós que somos os prescritores, eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho Uhum. que isso aí é algo que tende a se desenvolver, de novo, dentro da tecnologia, né? Perfeito. Usando Perfeito. os smartphones, aplicativos, um canal de apoio. Você vê, tem grupos farmacêuticos que oferecem apoio nutricional, com nutricionistas remotamente. Então, isso é incrível, né? O cara pode. Não, eu tenho ali um customer ali, todo uma central de atendimento, de relacionamento que pode me ouvir, psicólogo, nutricionista. Eu acho isso um avanço incrível. Eu acho que hoje, eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que esse é o caminho. Perfeito, perfeito. Um bom insight para a gente pensar. Eu gosto de escutar isso porque, claro, que a gente sempre tem que avaliar e entender como atender. Já que nós estamos falando de valor, que vai muito além de informação, então isso aqui é um valor que atribui. Muito bom. Gente, é tão bom a gente estar falando aqui, o tempo passa tão rápido. Doutor Anderson, Muito rápido. estamos já com 58 minutos de conversa. Olha que impressionante. A gente, né, 1 hora é muito pouco. Gente, o doutor Anderson tem um compromisso. Às 14h30, viagem, tem que estar em aeroporto. Olha só, hoje foi consultório, agenda, viagem e aqui nessa Sim. conversa aberta. Então, nós temos que reconhecer esse valor. Doutor Anderson, então vai mais 5 minutinhos. A gente tem aqui Sim. alguns pontos importantes. Dá para ir. Vamos Gente, lá. mais uma vez, eu quero agradecer a você que dedicando esse tempo com a gente aqui. Nós sabemos o desafio que é você parar no horário de almoço na sexta-feira, como o Vitor disse aqui agora, né? O Vitor, meu filho, disse: Olha, eu estou no ambulatório. Eu sei disso, é uma correria, talvez nem almoçou ainda, mas você que está conectado aqui, muito bom. E você que, de alguma maneira, vai interagir com esse conteúdo, né? É isso mesmo. Você vai ter depois lá no meu podcast, no Conecta Pharma, lá no Spotify, ou aqui no meu feed, você vai poder ter essa conversa na íntegra com o Dr. Anderson. Doutor Anderson, me fala uma coisa, você como cardiologista, como é que você imagina a medicina e a cardiologia nos próximos 10 anos? Uau, nossa, essa foi muito boa. Eu vou voar pensando nisso. Olha, eu vou te falar o que que eu dei o consultório, vou falar como é que vai ser assim, ó. Eu imagino um consultório sem mesas, a gente sentado, conversando, sem nada na mão, sem Uau, papel, sem nada. E dentro dessa conversa vai sair uma orientação e o paciente não vai precisar levar nada, talvez pode chegar lá na casa dele o remédio, o exame talvez já esteja agendado. Eu acho que nós vamos com a tecnologia, e eu acredito nisso, vai, juro por Deus que eu acredito. Eu acho que isso vai nos aproximar, cara. Eu acho que, por mais incrível. paradoxal que isso pode parecer, eu acho que em algum momento nós vamos achar o ponto de equilíbrio disso tudo e vamos entender, gente, isso aqui é para a gente poder ter mais tempo um para o outro e não perder tempo com coisas que uma máquina pode fazer. E é isso que eu espero da medicina, honestamente, sabe? Eu espero que a gente chegue nesse ponto e aí vai ser fantástico. Se eu tiver o prazer de usufruir disso, eu vou ficar muito contente. Doutor Anderson, você falou de algo muito importante, né? Eu espero daqui a 10 anos estar talvez num ambiente muito sociável, ou seja, essa relação paciente. Você falou isso agora há pouco sobre a inteligência, você lidar, são as soft skills, você está com o paciente. Então, olha só, para você que na medicina, para você que é da indústria farmacêutica, para você que é até o paciente,
lembre-se que a relação interpessoal, esse valor humano, é o que vai sobressair no meio de tanta inovação, né? Isso vale para mim como mentor, para você como mentor também, né? Nós precisamos de fortalecer isso. Gente, tá muito boa essa conversa, mas eu quero escutar de você, doutor Anderson, que conselho você como professor, você como médico que atende pessoas, que conselho você deixaria para um jovem médico como o Vitor, meu filho que está aqui, ou que está entrando, que está saindo agora de uma residência e sonha em construir uma carreira sólida? Qual é o conselho do doutor Anderson? Boa. Bom, eu acho assim, eu acho que a gente não pode abrir mão da técnica, né? Nós temos uma profissão que ela é essencialmente técnica, então isso é algo que merece todo o investimento, né? Eu acho que é uma dimensão de nós que precisa ser bem sólida. Então, o desenvolvimento técnico, fazer uma boa formação, estar atualizado, conviver com pessoas que possam agregar nesse seu processo, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não tem jeito de você abrir mão da técnica, porque isso vai, de alguma forma, dar uma certa segurança para o resto das suas dimensões todas. E aí, em contrapartida, eu sugiro fortemente que a gente amplie nossa visão do mundo, né? Nosso papel no mundo, o que que a gente está fazendo aqui, o que que a gente pode deixar de valor para as pessoas, e quando eu falo valor, vai muito além da questão do business, estou falando de como a gente pode transformar vidas. E hoje eu vejo isso, né? A transformação como eu falo, eu ganho bem para fazer o bem. Eu acho isso tão incrível, assim, você poder trabalhar com algo que transforma a vida, e a transformação ela vem de várias habilidades, né? Então eu insistiria, ó, leia mais livros que vão além da medicina, né? Uhum. Leia livros, faça cursos que não sejam cursos médicos, aprende a fazer coisas que ampliem sua visão de mundo e seu pensamento, comunique-se bem, gerencie bem seu dinheiro, entenda sobre finanças. Então, essas questões eu acho que são importantes hoje, e eu acho que vale muito a pena para quem está pensando em ser médico ou quem já está começando a carreira, para poder ter uma carreira mais próspera. Muito lindo. Tem uma mensagem aqui que eu preciso ler para você, doutor Anderson. Está dizendo que o Anderson está dizendo, é uma pena que eu nunca, que na minha formação não tive a oportunidade de ouvir um mestre como o doutor Anderson Duque. Parabéns pela iniciativa. Cara, Obrigado. ele é um dos meus mentores. Esse cara aqui, eu vou ter que gastar um tempo aqui. Ele é um dos mentores que eu tenho. Nós trabalhamos juntos muitos anos no plantão, e a gente tinha uma mesa assim que, cara, a gente teve conversas de plantão que nós dois crescemos muito, né, Xará? Então, ele é uma referência para mim. Então, eu vi isso dele, certamente. Nós somos meio contemporâneos de faculdade, mas ele é uma das referências para mim, um cara que eu admiro muito, e receber isso dele é uma alegria imensa. Mas é muito recíproco, viu, Anderson? Muito recíproco mesmo. Obrigado. São tantas palavras boas, né, que a gente, nesse momento, a gente para entender e ver o valor, é aquilo que a gente vai semeando ao longo de toda a nossa jornada. A medicina permite isso. A minha carreira como gestor e desenvolvimento de pessoas também permite isso, assim como cada profissional tem a sua experiência. Mas hoje, gente, nessa conversa com o Dr. Anderson, nós falamos sobre inovação e humanização. Nós falamos sobre desafios e perspectivas dessa nova geração, que não é apenas para médicos, mas para mim, para você, porque a gente fala de inovação todos os dias. A inovação ela entra dentro da nossa rotina. Depende de como a gente vai lidar. Doutor Anderson, você deu um conselho para a nova geração de médicos, mas eu queria mais um último conselho seu. E para o médico que já aquele que já tem tempo de consultório, aquele que já está ali, seus 20, 25 anos de consultório, 30 anos de consultório, que conselho que você tem para esses colegas seus? Boa. Eu acredito muito, Olivar. Eu sou um cara apaixonado pela evolução. Eu amo evoluir, eu amo aprender, eu amo melhorar. Eu tenho uma necessidade constante de me transformar sempre na direção de ser melhor do que ontem. E eu acho que isso é importante. Eu acho que essa inquietude, ela não pode abandonar o médico, nunca. Uhum. Ele pode ter 20, 30 anos, ele tem que estar inquieto. Fala assim, ó, eu posso ser melhor. Eu sou muito bom, sou muito experiente, mas eu ainda posso melhorar. E aí, essa perspectiva
ela tem que acompanhar a gente para sempre, para sempre. Enquanto a gente estiver ali trabalhando para o outro, eu tenho que ser o melhor de mim pelo outro. Então, eu imagino se eu pudesse falar para alguém que já está com tanto tempo assim, avalie onde ainda você pode melhorar e vai nessa direção. Acho que esse é o caminho. Lindo demais. Doutor Anderson, eu quero encerrar esse momento aqui agradecendo a você, seu tempo, a você que esteve conosco aqui. Eu quero aproveitar que você, como médico profissional que eu admiro, e reconhecer a todos os seus colegas, porque eu sou alguém que sempre reconheço o valor do médico. É um presente de Deus para nós, né? A medicina é linda demais. Então, toda profissão tem o seu valor. O médico merece, sim, todo esse reconhecimento, porque ele consegue trabalhar a questão da vida, da transformação, do suporte. Então, nós estamos aqui, eu e com certeza todo o Brasil, agradecendo a você que representa nessa tarde, nesse momento, essa visão que nós precisamos entender e apoiar vocês. Então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento especialmente a você, doutor Anderson, a você que esteve com a gente aqui, a você que ainda é médico, que você vai assumir esse papel, daqui a pouco você vai ser alguém que vai estar nos ensinando uma nova forma e nós queremos aprender juntos, mas que Deus nos abençoe nessa jornada. Que nós sejamos sempre pessoas para impulsionar outros a viverem melhor. Porque, acima de tudo, a medicina é alguém da medicina é alguém que consegue trabalhar toda essa questão da humanidade e da ciência caminhando juntos. Um grande abraço. Quer deixar um recado final para encerrar? Pode encerrar você. Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você e, de novo, né? Dizer que também é um presente esse relacionamento que surge agora. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. E feliz em poder usar esse canal para aquilo que eu acredito, né? Para que é transformar pessoas em pessoas melhores. Então, obrigado pela oportunidade. Fico muito honrado. E estou sempre à disposição para novos bate-papos como esse, que foi muito bom. Valeu, gente. Vai lá Tchau. no Spotify, no Conecta Farm, vai seguir a gente lá, porque você vai ter tudo isso aqui na íntegra. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira para você. Tchau.